é necessário entender a trajetória de Raskolnikov até se tornar um assassino. O simbolismo ele já começa quando Raskolnikov é descrito como um ex-estudante de direito, que é o fato dele se ver como alguém que é capaz de julgar a si próprio e capaz de julgar o mundo. Antes mesmo de cometer um assassinato, ele tem aquela fase clássica, né, da ruminação homicida, que é quando ele fica ali fantasiando, né, repetitivamente, como que ele vai fazer. Ele vai várias vezes à casa da velha Aliona, a Jota, para entender a rotina dela, observar o ambiente, e logo vem aquela fase da justificativa, né, que ela começa a chamar a mulher de piolho, né, de que é alguém que não vai fazer falta no mundo. A figura aqui da caminhada também aparece de forma significativa, né, porque ele tem o hábito de... Algumas noites ele sai para caminhar sozinho pelas ruas, né. Eu acredito que a caminhada aqui carrega esse simbolismo do deslocamento físico, que na verdade carrega o deslocamento mental, né. Esse seu vagar entre as teorias que estão na sua mente, que acabam, de certa forma, também se arvorando na realidade quando você caminha, né. Aí tem um detalhe que logo após o sonho, ele acorda e ele diz que sente o alívio por não se sentir capaz de executar o ato. Essa fala acaba, de certa forma, aproximando ele do assassinato, né. Porque o que acontece? Ele tá interpretando a covardia dele como uma incapacidade ontológica de cometer crimes. Então aqui ele tá confundindo a falta de ânimo neste momento, ou a falta de oportunidade, como uma barreira definitiva contra o ato do assassinato. Aquela possibilidade de autocontenção acaba morrendo a partir do momento que ele para de se preocupar com isso. Bom, tem um aspecto também que é curioso, né, sobre como ele escolhe a arma do crime. É dito que ele opta pelo machado que tá na cozinha, porque era aquele que ele já havia olhado antes, que estava ali mais à mão e tal. E aí entra mais um elemento de auto-engano da parte dele, porque ele descreve a presença do machado como quase uma fatalidade, né? Quase como se ele só estivesse cometendo o crime porque o machado estava ali. Se o machado não estivesse ali, ele não poderia cometer o crime, né? Então, é quase uma visão mágica do mundo, né? Como se o destino já estivesse guiando ele para o assassinato, né? É como se ele estivesse dizendo: não foi eu que escolhi o machado, foi o machado que me escolheu, saca? Tem um outro aspecto no crime, que é o fato de o primeiro golpe que ele dá na Leona, ele faz com a parte de trás, né, a parte romba do machado. Só que aí, quando aparece a Lizaveta, que é uma vítima não intencional do crime, ele já vira e usa a parte afiada do machado. Eu acredito aqui que a transição entre as duas formas de se usar o machado simbolizam essa passagem do experimento teórico pro assassinato real, e que de certa forma acaba se tornando caótico. Aí tem um último aspecto em relação ao assassino, Raskolnikov, que me parece relevante, que ele nunca realmente confessa o crime, né. Você vê que ele sempre fala na terceira pessoa, né, o criminoso, ele, sabe, cara. E por fim, quando ele finalmente chega no clímax, né, da confissão, ele pede pra que Sônia adivinhe quem é o assassino, né. Então é interessante que quem confessa por ele é Sônia, né, que mostra que até o fim ele continuou se auto-enganando, né. Ele tentou se dissociar psicologicamente do ato de assassinar. Bom, há também uma subcamada, né, uma certa implicação na forma como Dostoiévski constrói a história que pode soar desconfortável a princípio, né. Ele deixa isso bem sugerido, né, nesse contraste que ele faz entre a Dunia e a Sônia, né, que é o fato da Dunia estar procurando um casamento com um cara rico para poder sustentá-la socialmente, e a Sônia por ser uma prostituta que vende o corpo para poder sustentar a família. Aqui, o que ele tá descrevendo são as duas formas de, entre aspas, venda do corpo feminino, né. A venda legal, que é socialmente aceita, que seria o casamento por interesse, e a venda ilegal, que seria a vadiagem, né, que é a venda estigmatizada. Agora, para Raskolnikov, parece que isso aqui que eu tô dizendo realmente faz sentido. Ele não vê distinção entre a Sônia, que é uma prostituta que vende o corpo, e a irmã que tá se casando com um cara rico para salvar a família. Agora, esse contraste pode ficar ainda mais cruel se nós pararmos só pensar que o único elemento que corrobora com a leitura do sacrifício é a versão dada pela Pulquéria, que é a mãe da Dunia, que por outras falas ao longo do livro nós podemos escrever como uma narradora não confiável. E como é ela que diz por procuração que Dunia está se casando para se sacrificar pela família, nós podemos deduzir que talvez essa não seja a intenção real por trás da Dunia. E outro elemento que corrobora com essa versão é o fato de que ela só aceita se casar com Razumihin, que é o brother do irmão Raskolnikov, depois que ela recebe a herança da Marfa, né? Daí, com essa herança, que salva financeiramente a família, ela pode dar um chute na bunda de todos os noivos ricos que estavam rondando ela e se casar com um cara que ela gostava de verdade. Mas isso não muda o fato de que o casamento por interesse acaba sendo uma espécie de prostituição legal e socialmente aceita. Há de se fazer uma consideração sobre como a humilhação masculina que o Raskolnikov experimenta acaba de servir de gatilho para o cometimento do crime. Crime esse que já estava justificado antecipadamente por conta daquele artigo dos Homens Extraordinários, né? Mas eu acredito que o que realmente o levou ao assassinato foi a sensação de potência que ele sentiu ao ser incapaz de proteger as mulheres que estavam ao redor dele. Logo no começo do livro,
a irmã Dunia e a mãe dele, Pulcheria, avisam que estão vindo visitar ele em Petersburgo, certo? E a intenção delas com essa visita é discutir sobre o noivado e futuro casamento da Dunia. E aqui começa a humilhação, né? Porque a mãe, ela diz que a Dunia tá fazendo isso por sacrifício, né? Se casando com um cara rico pra poder dar um futuro melhor pra ela, pra poder dar um emprego pro Raskolnikov. E aí o Raskolnikov, que já tava se sentindo humilhado pelo fato de ele ser incapaz de sustentar a família, né? E o fato da mãe chegar com essa proposta, revelam que talvez ela já não confie mais nele, né? E essa incapacidade dele de prover a família é o que move o ressentimento dele contra o mundo burguês. Mas além disso tem um segundo aspecto, né, nesse movimento, da humilhação, que se materializa na idealização que ele faz da Sônia, né? Ela resolve entrar pra prostituição pra ajudar a família, né? Porque na verdade, a Sônia é o que ele gostaria de ser. Pessoa que sofre pelo amor pela família e que se sacrifica sem perder essa pureza interior, né? Só que ao mesmo tempo ele não sabe como deve proceder pra auxiliar a família dele. Aí tem mais um aspecto, que é o fato da mãe dele vir passar a mão na cabeça dele, né? Só que isso acaba se tornando um veneno muito maior pro orgulho dele. Porque o que no fundo, o que todo homem quer é tomar um chute no rabo da mãe ou da mulher pra que ele possa sair do lugar e fazer alguma coisa, né? O fato da mulher vir e ficar apalpando ele e ficar fazendo carinho nele, na verdade só reforça o ressentimento e o ódio, né? Porque o cara ele se sente mais inútil ainda, né? E esse reforço da sensação de fracasso dele é o que alimenta ainda mais o desejo dele de provar que ele é um cara extraordinário, justamente um cara que é capaz de matar. Bom, aí vem de fato o crime, né? Ele mata a agiota, a Leona. Só que como ele não é um cara extraordinário, ele passa por uma crise profunda, né? Ele começa a ter delírios, ter febre, sair perdido pela rua, andando desembestado por aí, saca? E o que o cura desse estado febril é justamente a chegada da carta da irmã, falando que o noivo, Luzin, ele veio pra capital atrás da Dunia pra falar sobre o casamento, né? Ele levanta do sofá e vai confrontar o cara, né? Curioso que ele entra na espiral do crime por conta do orgulho ferido, né? O orgulho masculino ferido, mas o que o tira também é o orgulho masculino ferido, né? Aí tem uma das leituras que eu acredito que seja talvez a mais sombria e perturbadora desse livro, que relaciona com o Svidrigailov, que é aquele pretendente lá da Sônia, que aparece em Petersburgo também, seguindo ela, né? O que acontece? Após a morte da madrasta da Sônia, ela deixa como órfão, além da Sônia, né? Os 3 filhos mais novos dela, né? Que seriam Polenka, o Kolia e o Lida. Esse cara aparecer do nada e oferecer abrigo, ele diz que vai dar uma herança, porque vai cuidar do futuro deles, que vai mandar pra um ótimo orfanato e tal. Só que todo mundo provavelmente sabe que o Svidrigailov é um vagabundo, né? Tem treta por trás dessa oferta dele, né? E o que eu conjecturo aqui, e o Dostoiévski acaba deixando até de forma sutil, não muito evidente, é que o Svidrigailov, na verdade, é um pedófilo, né? E não só um pedófilo, é um predador nato. E por que eu acredito nisso? Porque, primeiro que desde o começo ele é construído como esse personagem que é quase como um doppelganger do Raskolnikov, que já é um cara problemático, né? Que o Raskolnikov ainda tem algum freio moral, esse cara não tem freio nenhum, né? E o que acontece? Também essa vontade dele de tomar pra si a tutela sobre as crianças tem a ver com esse desejo de primeiro afastá-las elas do convívio familiar, certo? E usar o dinheiro como uma forma de castração simbólica dos meninos, né? Porque eles vão crescer e eles não vão poder fazer nada, porque ele é o cara que é o benfeitor anônimo, né? Então ele vai inculcar essa gratidão nas crianças, que de certa forma eu vejo como uma reprodução do próprio mecanismo do Raskolnikov, que é o cara que inicia o livro se sentindo impotente porque ele não é capaz de defender as mulheres que estão ao redor dele, né? E aqui o Svidrigailov, ele tá garantindo que as crianças vão entrar nesse mesmo ciclo, saca? Eles vão reproduzir esse mesmo mecanismo de impotência masculina que tomou posse do Raskolnikov. E por que que isso eleva a crueldade do Svidrigailov a outro patamar? Porque antes mesmo dele ter essa oportunidade, né, por assim dizer, de explorar as crianças, ele aparece logo após a morte da esposa e é altamente sugerido que foi ele que matou, né? Matou a mulher envenenada. E ele mesmo brinca com essa possibilidade, né? A relação que ele tinha com essa mulher já é bem conturbada, né? Porque é dito que o Svidrigailov era um preso, aí chegou essa mulher chamada Marfa, que era uma viúva rica, e pagou todas as dívidas dele, levou ele pra casa. A descrição que é feita do relacionamento deles parece quase como se fosse uma casa de swing, né? O cara tá ali praticamente como um escravo sexual da esposa. Então já vai vendo o nível do cara que a gente tá falando. Aí vem o suposto assassinato, né? Como eu já falei.
Ele vai até até Petersburgo, né, seguindo a Dunya, que é a irmã do Raskolnikov, e ele, como um bom stalker, vai atrás, né, já mostra ali também outras tendências, né, do comportamento desse cara. E aí, quando chega lá, ele tenta comprar a Dunya, né, fazer uma proposta de casamento, que vai dar dinheiro pra ela e tal, não sei o que, e já começa aquele papo enrolado, né. Aí ele fala que é porque ele tem uma dívida moral com ela, né, porque no passado tentou assediar a Dunya, né. Aí quando vem a morte da madrasta da Sônia, ele vem com essa proposta absurda, né, de tomar pra si a tutela das crianças, né, que não tem nada a ver com ele, né. Então, considerando quem é esse maluco, eu só posso chegar à conclusão de que ele tava querendo, de fato, abusar das crianças, mas não só abusar, né, ele queria criar essa rede toda por trás, né, pra poder garantir um abuso de longo prazo, né, por assim dizer, né, que é uma coisa é tão absurdo de se pensar, né, e essa é uma das razões porque ele é talvez o cara mais perturbador desse livro.